Fala galera, beleza? Você está no canal Matemática com Dino e hoje a gente vai começar a estudar o círculo trigonométrico. Bora lá? Beleza, galera, maravilha. Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto, que é um assunto que às vezes soa muito abstrato para muitos dos alunos que estão estudando trigonometria. Que é, o que é o círculo trigonométrico? Então vamos começar a falar dele para a gente poder localizar no círculo trigonométrico seno, cosseno, onde é que está a tangente no círculo trigonométrico. Vamos tentar elucidar cada um desses pontos. Beleza? Mas antes, eu não posso deixar de pedir para você já curtir o vídeo, se for possível, né? Aqui embaixo. Se você já gosta do canal, se você já acompanha os nossos vídeos, curte o vídeo, segue o canal, compartilha esse vídeo com mais gente, com quem você quiser, né? Com quem você achar que precisa desse conteúdo, dessa matéria. E, é claro, não esquece de comentar ou mandar para mim uma mensagem no Instagram se você tiver alguma dúvida sobre a matéria, sobre alguma parte da matéria, sobre alguma questão. Eu tento sempre responder a todos em todas as plataformas. Beleza? Então, só chegar junto que a gente tira todas essas dúvidas. Vamos lá. Olha bem. Então, primeiro, eu vou começar aqui para a gente entender o círculo trigonométrico. Eu preciso falar de uma nova... Como é que eu vou dizer isso? Uma nova unidade de medida, que é o radiano. O que é um radiano? Como é que eu calculo uma coisa em radiano? Da onde apareceu esse nome? Por que eu preciso dele? Bom, primeiramente você precisa dele porque, por convenção, a gente acaba utilizando muito as nossas medidas angulares como medidas em radianos, né? Quando a gente está trabalhando com trigonometria, com círculo trigonométrico. Então você precisa dele porque isso aparece escrito em muitos lugares. Você precisa saber o que é e fazer a conversão de graus para radiano. Vamos tentar entender então junto o que é um radiano, tá bom? Então vamos lá. Olha só. A primeira coisa que eu quero que você imagine é o seguinte. Você pensa aqui no meu centro que está ali indicado. Ó, o centro está aqui, beleza? Eu vou traçar um raio aqui, vou tentar fazer o mais reto possível, beleza? Então vou tentar traçar um raio aqui, ó. Opa, já ficou ruim, né? Já não ficou reto. Vamos devagar, ó. Vou traçar um raio aqui. Beleza. Esse aqui é o raio da minha circunferência, do meu círculo que está aí. Um círculo qualquer, beleza? O que é um radiano? Um radiano, ele é exatamente um raio em cima do comprimento. Quer dizer, ele é uma medida que ela é proporcional à circunferência que eu tenho. Não uma medida como um centímetro, que tem um tamanho exato, como um metro, que tem um tamanho exato, o decímetro ou qualquer outra medida de unidade de comprimento, né? Aqui o radiano ele vai depender do tamanho do raio da circunferência. Só que como ele é proporcional, toda a circunferência vai conseguir medir o ângulo baseado nos radianos. Então imagina agora que esse raio que eu coloquei desenhado, que você vai levantar ele, beleza? Você vai tirar ele daqui. Então aonde ele está aqui no centro, você vai levantar ele, vai botar ele lá em cima. Então você vai botar ele assim em pé, ó. Tá? É a mesma medida que está aqui, ó. Então o raio, eu peguei ele e levantei, como se fosse um raio de barbante, assim. Beleza? Então tá, eu levantei ele aqui. Caramba, mas tá difícil, ó. Eu levantei ele aqui, ó. Pronto, ok. Então aqui tá o raio. Agora você vai fazer o seguinte com esse raio. Você vai pegar ele e você vai deitar ele aqui em cima. Você vai repousar, ele não é de barbante? Então você vai repousar ele aqui em cima da minha circunferência. Ó, ele vai cair aqui. Então vamos tentar agora pintar essa parte da circunferência de vermelho para você entender onde é que esse radiano está. Então toda a circunferência que está aqui desenhada, pronto. Ele está aqui, ele foi repousado ali, ele deitou em cima da circunferência. Isso aqui, esse ângulo determinado por esse raio, ele vai significar 1 radiano. Esse θ aqui, ele vale 1 radiano. Beleza? Aí você vai perguntar assim, tá, mas quanto é que isso vale em ângulo? Como é que eu vou fazer a conversão? Bom, para fazer a conversão, eu quero que você pense em continuar colocando radianos aqui. Então eu vou botar mais um radiano aqui. Então daqui para frente, eu vou botar um radiano aqui, ó. Ele vai vir mais ou menos até aqui. Beleza? Então tem um radiano aqui. Aí vou botar outro até aqui. Beleza? Então tá aqui o meu segundo radiano. Outro θ, igualzinho. E vou botar mais um. Ele tá aqui. Beleza? Botei mais um, ele vai parar aqui assim, ó. Pronto. Então tá aqui outro radiano. Aí alguns de vocês vão falar assim para mim, pô, Bernardino, mas a tua mão aí, ela tá horrível, né? Porque você tentou fazer aí um negócio reto 180 graus e não conseguiu.
Aí eu falo para você o seguinte, eu não tentei fazer 180 graus não. Eu juro para você, eu não tentei fazer 180 graus, porque eu sei que o que acontece quando eu trabalho com radianos é que existe um finalzinho aqui, um restinho que quebra a nossa quantidade de radianos. Então, se até agora eu tinha 3 radianos, o que vai acontecer é que eu tenho aqui agora um finalzinho, um pedacinho aqui, ó, que é esse valor aqui, ó. Olha só. 0,1415926, 3 pontinhos, assim por diante. Fazendo com que eu tenha, na verdade, então, vamos fazer essa conta junto, ó. Eu tenho aqui 1 radiano, 2 radianos, 3 radianos, com esse mais 0,14159,2, ou seja, eu tenho 3,14 radianos. O que significa? Pi radianos. Ah, então peraí. Então meia volta, que significa 180 graus, significa pi radiano? Exatamente isso. O que significa que 360 graus, uma volta inteira, eu vou ter uma conversão para 2 pi radiano. Onde pi aqui está sendo usado como uma quantidade mesmo. Eu tenho 2 pi. Se o pi fosse 3, eu teria 6 radianos. Mas aqui não é 3, ele é 3,14. Então eu tenho 2 pi radianos ali. Onde é que eu já vi isso em algum lugar? Ué, eu tenho certeza que você já viu isso em algum lugar quando você percebeu que o comprimento de uma circunferência é igual a 2 vezes π vezes r. É como se eu tivesse 2π raios ali em cima. Só que agora a gente está usando esse raio, que ele é variável, porque vai depender da minha circunferência, eu vou utilizar ele como se ele fosse uma unidade de medida. Então eu tenho 2πr para o comprimento inteiro da circunferência, eu tenho 2πr para o 360 graus. É por isso que eu tenho 2π radiano igual a 360. Só que eu vou pensar com você uma coisa. Eu vou passar a usar essa conversão sempre como uma espécie de regra de 3. Uma espécie não, como se fosse uma regra de 3. E essa aqui vai ser a minha base. O que significa que o 90 graus, por exemplo, é metade do 180. Então vai ser π sobre 2 radiano. Que o 60 graus é 1/3 do 180, então vai ser π sobre 3 radiano. E que o 120, então, como é 2 vezes 60, vai ser 2π sobre 3 radiano. Ou seja, você sempre vai conseguir fazer essa relação pensando assim, uma regra de 3 que vai ser, olha aí, ó, uma regra de 3 que vai ser 180 graus está para π radiano, assim como um ângulo em graus, eu vou chamar de G, está para o ângulo em radiano. Aí você vai decidir, você tem um ângulo em graus? Vai colocar ele aqui. Você tem um ângulo em radiano? Vai colocar ele aqui. E vai fazer a sua conversão baseada aqui, ó, nessa regra de 3 que eu acabei de montar para você. Beleza? Então, é só uma ideia de conversão, porque a gente vai usar muitas vezes o 90 como π sobre 2, por exemplo. O 360 como 2π. Então, tem aí algumas relações importantes a serem notadas. Show? Beleza? Vamos falar então agora propriamente dito sobre círculo trigonométrico? Vamos lá. Só que quando eu falar sobre círculo trigonométrico, eu vou ter que usar o círculo trigonométrico, um círculo, para te dizer o que ele é, né? Então tá aí um círculo para mim e eu vou pensar primeiro nas principais características do círculo trigonométrico. Vamos lá. Olha só. Um círculo trigonométrico, ele tem duas características básicas e essenciais. Duas características básicas e essenciais. Primeiro, o raio dele é igual a 1. E, outra coisa importante, o centro dele é o ponto 0, 0 no meu plano cartesiano. Ah, então ele está centralizado no plano cartesiano? Sim, ele está centralizado sempre. O que significa que se eu pensar no tamanho, algumas coisas já estão dadas para mim, né? Pensa só uma coisa. No tamanho, ó, se o raio é 1 e esse aqui é o ponto 0, 0 do meu plano cartesiano, esse aqui é o ponto 1, 0, esse aqui é o ponto 0, 1, esse aqui é o ponto menos 1, 0 e esse aqui é o ponto 0, menos 1. Beleza? Então já tenho aqui uma primeira coisa interessante que é tentar entender onde é que estão esses pontos e quem eles são no meu plano cartesiano e no meu círculo trigonométrico. Esses pontos que eu marquei são pontos de tamanhos, beleza? Agora, se eu for pensar nos pontos, se eu for pensar nos ângulos que estão aí colocados, eu quero que você entenda que você vai colocar esses ângulos sempre pensando a partir
do que? A partir do zero, que é esse cara aqui. Pensa o seguinte, essa linha aqui do x positivo, essa linha aqui, ela vai ser a minha base. E o meu ângulo ele vai começar a subir a partir dela, então ele vai começar a ser medido aqui. Se o meu ângulo vai começar a ser medido aqui, aqui eu tenho 0 graus. E aí quando for subindo, quando esse ponto P, que está aqui, chegar aqui em cima, ele vai marcar exatamente 90 graus. E depois ele vai descer e vai passar mais 90 graus, vai marcar aqui, ó, 180 graus. Depois ele vai descer e vai marcar aqui 270 graus. E aqui, por último, os últimos 360 graus, que é a primeira volta, que é uma volta, não é isso? Então eu tenho aí os ângulos demarcados para você. Agora, além disso, eu posso escrever esses ângulos em radianos, não é isso? Então vamos fazer a conversão rápida para radianos desses valores? Eu vou colocar eles junto com vocês. Olha só, então eu vou botar aqui, só que eu vou botar de verde agora, para a gente poder ter entender que é outra medida. Ó, o zero em radiano vai ser zero mesmo. O 90 vai ser, então, π sobre 2 radiano. O 180 vai ser π radiano. O 270 vai ser 3π sobre 2, porque se você pensar que ele é 3 vezes o 90 graus, então vai ser 3 vezes π sobre 2. E o 360 é o 2π radiano. Beleza. Exatamente pelo fato de que eu tenho essa ordem que sai ali do zero e vai subindo nessa direção, exatamente pelo fato de eu ter essa ordem dos meus ângulos, eu vou dizer que essa minha ordem, essa minha direção, é o que a gente chama de direção trigonométrica, beleza? Sentido trigonométrico, que é quando o ângulo sai daqui e começa a girar de maneira anti-horária. Então daqui para lá, ó, eu tenho o meu sentido trigonométrico positivo, e se eu voltar e fizer o sentido horário, eu vou fazer o sentido negativo. E é por isso que eu posso numerar os meus quadrantes assim. Esse aqui é o meu primeiro quadrante. Porque da onde saio, ele passa por aqui primeiro, depois eu tenho aqui um segundo quadrante, depois um terceiro quadrante, e por fim eu tenho aqui um quarto quadrante. E agora eu tenho um entendimento de todos os elementos do meu círculo trigonométrico bem representados aí, beleza? Um entendimento dos elementos, mas eu ainda não estou encontrando seno e cosseno aí. Para eu fazer isso, eu preciso de um limpo desse. Então vamos aqui, ó, marcar um outro mais limpo que esse, beleza? Mais prontinho para eu conseguir marcar seno, cosseno e tangente. Então até aqui eu imagino que você tenha entendido. Então vamos continuar. Vamos lá. Se você não entendeu, vou repetir para você sempre isso, tá? Se você não entendeu, você, por favor, pausa o vídeo, volta um pouco, tenta entender mais uma vez o que eu disse. Se continua sem entender, pô, me contacta aqui pelos comentários ou então pelo Instagram que eu te respondo, tá bom? Beleza? Então vamos lá, continuando. Eu tenho aqui agora um círculo trigonométrico limpo, zerado. Como é que eu vou analisar ele? Eu quero analisar da seguinte maneira. Imagina um ponto P que está aqui. Imagina um ponto P que está aqui. Beleza? Eu coloquei ele no primeiro quadrante para a gente entender com mais facilidade. Esse ponto ele representa um ângulo, sem dúvida nenhuma. Como assim ele representa um ângulo? Liga ele lá no 0, 0 no centro. Se aqui é o ângulo 0, ele está subindo nessa direção, fazendo um ângulo θ aqui. Beleza? Um ângulo θ aqui. Agora eu quero que você note o seguinte. Repara que eu posso fazer aqui, ó, um triângulo retângulo, tá vendo? Onde nesse triângulo retângulo eu tenho em relação ao θ aqui o cateto oposto e aqui o cateto adjacente. Repara que a hipotenusa tem que valer 1, porque o raio da minha circunferência do meu círculo trigonométrico vale 1. Então, agora, se você lembra bem que o seno é cateto oposto sobre hipotenusa e o cosseno cateto adjacente sobre hipotenusa, você vai reparar que como a hipotenusa vale 1, o seno nesse caso é o próprio tamanho do cateto oposto e o cosseno é o próprio tamanho do cateto adjacente, fazendo com que eu encontre, a partir do meu círculo trigonométrico aqui, eu vou conseguir encontrar esses tamanhos representados de forma geométrica. Esse cara aqui embaixo, ele vai ser o próprio cosseno do ângulo, beleza? Ele vai ser o cosseno do θ, enquanto que esse tamanho aqui, que eu posso trazer para cá, ó, e dizer que esse tamanho no eixo y aqui, ó, esse tamanho vai ser o seno do ângulo θ. Isso acontece com todo ponto P, Bernardino. Todo ponto P que eu coloco ali vai determinar um ângulo e consigo descobrir o seno e o cosseno dele
geometricamente assim? Sim, sem dúvida. E é por isso que eu posso dizer, então, que aqui no horizontal eu tenho um eixo que eu vou chamar de eixo dos cossenos, enquanto que aqui na vertical eu vou ter um eixo que eu vou chamar de eixo dos senos. E aí tem a velha brincadeira dos professores de matemática que dizem que o eixo que está deitado, tá com sono, é por isso que é cosseno. O que está em pé, se está em pé, está sem sono. E é por isso que é seno. Percebeu? Beleza? Eu vou então agora tomar liberdade para puxar aqui um programa, o GeoGebra, em que eu vou conseguir mostrar para vocês uma variação dessa coisa, quer dizer, a variação desses ângulos, e vou te mostrar esse ângulo mudando e o seno dele e o cosseno também. Vamos lá então? Repara aqui agora então no GeoGebra que você tem essa formação que eu já mostrei para você, já te acompanhei aqui, já fiz tudo prontinho, beleza? Olha aqui o ponto P que está nesse lugar, tá vendo? O ponto P, você consegue alterar ele. Conforme você altera o ponto P, o ângulo que está aqui embaixo, ele está sendo alterado também. Então, por exemplo, se eu quiser um ângulo próximo ao de 30 graus, está aqui, um ângulo próximo ao de 30 graus. Eu botei aqui próximo porque no programa você tem uma sensibilidade que às vezes você não consegue encontrar o ângulo exato. Mas está aqui um ângulo próximo a 30 graus, um ângulo próximo a 45 graus. Quanto é que era o seno de 30 graus que a gente tinha falado? Lembra lá na outra aula? Então 30 graus está bem próximo aqui, ele vai achar bem parecido. Aqui, ó, o seno de um ângulo bem próximo a 30 graus, ele aproximou para mim para o meio, que é exatamente o seno de 30 graus que eu estava encontrando. E você pode notar que o seno, que é o eixo que está em pé, é esse tamanho azul que está aqui. E esse tamanho azul está bem no meio do caminho, entre o 0 e 1 que está lá em cima. Então, conforme eu vou mudando o ângulo, o meu seno e o meu cosseno, eles estão sendo alterados. A tangente também, mas já eu falo um pouco mais sobre ela. Beleza. Então aqui, ó, repara o seguinte, estou no ângulo 0. O ângulo 0, ele está todo encostado para a direita, o que significa que ele está todo deitado. Então, o cosseno dele é o máximo possível. E o máximo cosseno possível é 1. Porque o raio da circunferência vale 1. Conforme eu vou aumentando, o meu cosseno ele vai mudando, olha lá, ele vai diminuindo. E o seno vai aumentando, chegando até o 90 graus, onde eu tenho o seno igual a 1 e o cosseno igual a 0. Conforme eu chego no segundo quadrante agora, eu quero que você repare que o meu seno está diminuindo, tá vendo? O meu seno está ali diminuindo e o meu cosseno ele tá diminuindo mais ainda, porque ele está ficando negativo. Ué, como é que o cosseno pode ficar negativo, Bernardino? Agora eu quero que você pense comigo. Se a régua do cosseno é essa régua que fica deitada, para a direita ele é positivo e para a esquerda ele é negativo. Então os ângulos que estão no meio da minha régua deitada, que são o 90 graus e o 270 graus, eles têm cosseno igual a 0. Os ângulos que estão no quadrante, os quadrantes da direita, eles têm cosseno igual cosseno positivo. E os ângulos que estão no quadrante da esquerda, eles têm cosseno negativo. Então eu consigo fazer essa relação com certa facilidade para o cosseno. Olha lá o vermelhinho se mexendo. E o seno? O seno, ele é a régua em pé. E a régua em pé vai me dar o 90 graus lá em cima no 1, mais o 0 e o 180 parados no meio do caminho, ou seja, no 0. Enquanto que o 270 está lá embaixo no menos 1. Fazendo então com que eu pense uma coisa interessante, que é, quando os meus ângulos estão nos dois quadrantes de cima, no primeiro e no segundo, eu tenho senos positivos. Quando eles passam para baixo, eu passo a ter senos negativos nesse caso. Sacou? Então aqui eu consigo fazer essa relação com certa facilidade sobre os ângulos. Mas Bernardino, e a tangente? Bom, a tangente ela é representada por um outro eixo, que está aqui à direita, tá vendo? Ó, aqui está aqui à direita. Mas eu nem gosto de pensar muito na face geométrica da tangente. Porque a tangente, como a gente já viu, ela é exatamente seno sobre cosseno. Se eu consigo descobrir o seno de um ângulo e o cosseno de um ângulo, na hora que eu quero descobrir a tangente, basta fazer seno sobre cosseno, inclusive para representar o sinal. Porque no primeiro quadrante, como o seno e o cosseno são positivos, na hora da divisão, a tangente também é positiva. No segundo quadrante, como eu tenho o cosseno negativo, porém eu tenho o seno positivo, eu passo a ter essas medidas, a medida da tangente negativa. E conforme eu vou olhando para o terceiro quadrante, eu vejo que ela fica positiva de novo. Ó, tá lá em cima, tá vendo? Por que ela fica positiva? Porque o seno é negativo, mas o cosseno também é negativo. Então, na hora que eu fizer seno sobre cosseno, negativo sobre negativo, isso fica positivo. E no quarto quadrante, por fim, como eu tenho o seno negativo, porém o cosseno positivo, a minha tangente também fica positiva.
Uma pergunta que pode ter gerado aí é: e a tangente dos extremos? E a tangente do zero? A tangente do zero vale zero, porque o seno é zero e o cosseno é 1. 0 sobre 1 dá 1. No 90, eu passo a ter um grande problema. No 90 graus, tá vendo aqui a interrogação? Ó? Isso acontece porque eu vou ter 0 sobre 1. E 0 sobre 1, melhor, desculpa, eu vou ter 1 sobre 0. E 1 sobre 0 é uma divisão por 0. Na divisão por 0, eu não tenho resposta porque ela não existe. Então, o 90 graus não tem tangente. Nem ele, nem o 270. Enquanto que o 0 e o 180, 0 no caso também serve para 360, tá? E o 180, eles têm tangente igual a 0, porque vai ficar 0 sobre 1 ou 0 sobre menos 1. Então, agora eu posso voltar lá para o meu quadro para a gente poder trabalhar com essa ideia dos sinais e completar um quadrinho que vai ser muito útil para mim. Vamos lá. Voltando aqui então, naquela nossa organização, eu quero analisar rapidamente esses caras aqui que são o seno, o cosseno e a tangente apenas com relação aos sinais. Vamos lembrar o seguinte comigo, ó. Vamos lembrar que o eixo dos senos é o eixo que está em pé, que o eixo dos cossenos é o eixo que está deitado e que a tangente vai ser sempre pensando assim, ó. Tangente é igual a seno sobre cosseno. E aí a gente vai conseguir completar os sinais, ó. Como é régua em pé? Mais, menos, menos. Como é régua deitada, para a direita é positivo e para a esquerda é negativo. E como é seno sobre cosseno, eu combino os sinais. Primeiro quadrante, mais com mais, mais. Segundo quadrante, mais com menos, menos. Terceiro quadrante, menos com menos, mais. E quarto quadrante, menos com mais, menos. E aí eu consigo fechar aqui, né, essa ideia dos sinais. Uma outra pergunta, uma última pergunta para essa aula, para essa primeira parte de círculo trigonométrico. Uma última pergunta é: existem ângulos maiores do que 360 graus? E ângulos negativos? E a minha resposta para você é sim, eles existem. Ângulos que são maiores do que 360 graus são ângulos que não pertencem mais à primeira volta. Depois que eu dei uma volta inteira, eu vou continuar dando voltas nesse cara. Então, eu dei a primeira volta toda. Pum! Agora eu vou continuar dando voltas e eu vou continuar somando. Então, 2 voltas, 720. 2 voltas e meia, 900. Para quem gosta de esportes radicais, vai lembrar que existe alguns skatistas que conseguem dar 900 graus, que significa 2 voltas e meia. Então, sim, existem existem ângulos nas outras voltas que são maiores do que 360 graus. Assim como existem ângulos negativos. Se eu já começar andando pro sentido negativo do sentido trigonométrico, ou seja, para o sentido horário. Quando eu começo a descer, eu passo a ter ângulos negativos e eles precisam ser levados em consideração. Então, ângulos existem positivos, negativos, de qualquer tamanho, com qualquer valor quebrado, sempre vão existir os mesmos ângulos conforme os números reais acontecem. Tá bom? Beleza? Pra gente finalizar, então, eu quero fazer aquele pedidaço para você mais uma vez, que você curta esse vídeo, que você siga o nosso canal, para que a gente consiga fazer com que o canal cresça e a matemática atinja de maneira eficaz muito e muito mais gente que também precisa dela. Tá bom, galera? Então um beijo, um abraço, tchau, tchau!